Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio da F Academy. Hoje estamos na parte 2 sobre modernização de aplicações VCL. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Esta é a agenda de hoje, então vamos compreender tudo o que é necessário para partir de uma aplicação VCL ou FireMonkey e fazer a distribuição desta aplicação via a Windows Store. Então, nós vamos falar do suporte para Windows Store dentro do RAD. E aí, as configurações necessárias, o SDK, o certificado, o Self-Sign Certificate, que você cria localmente. Não é necessário, nesse caso, um certificado comprado, como no caso da Apple, é um certificado, o chamado Self-Signed, né, que você cria localmente. Como preparar, então, o seu projeto para distribuição. E aí, configurações de provisionamento e a submissão da app para a Windows Store. Então, um pouco sobre esse suporte que nós temos para a Windows Store. Né? A ideia é que aqui você consiga vender ou minimamente divulgar os seus projetos, suas aplicações através da loja virtual da Microsoft. Então, por que isso é importante? Né? Veja, é uma vitrine, o que a Microsoft está fazendo com o Windows Store, e cada vez mais nós vamos por esse caminho, né? Transformá-la na principal fonte de aplicações para o mundo Windows, assim como você tem a Apple Store para o mundo da Apple e o Google Play para o mundo do Android. Então, essa loja virtual cada vez mais vai ganhar importância dentro do mundo Windows. As aplicações com a evolução do Windows, né, a partir agora do último update do Windows 10, se você, por exemplo, tem o Windows 10 em um domínio, né, você, por configuração padrão, já não instala aplicações localmente ou um executável. Na verdade, o default passa a ser a instalação via a Windows Store, porque é uma busca por segurança, assim como ocorre no mundo iOS, no mundo Android, onde a aplicação foi validada, assinada, existe ali um dono, então você tem um controle maior sobre o ambiente. Né? E as aplicações são containerizadas, como nós vamos ver hoje, muito parecido com o que acontece no mobile. Então, existe uma tecnologia chamada Desktop Bridge, né, que permite que aplicações Windows 32 bits e 64 bits, ou seja, aplicações VCL e também FireMonkey, possam ser empacotadas para submissão na Windows Store. Tá? Então, a gente tem isso totalmente integrado na IDE. Né? Isso é muito legal porque você pode levar tanto projetos existentes ou criar demos, por exemplo. Né? Não necessariamente, por exemplo, você vai publicar o seu RP inteiro no Windows Store. Talvez não faça sentido, porque normalmente um RP depende de outras infraestruturas de back-end. Mas eu posso fazer um demo. Se eu tenho uma aplicação aí na área, por exemplo, de RP, eu posso fazer um pequeno, segregar aí uma parte desse projeto num RP mais de uso pessoal, com funções reduzidas, e publicá-lo, por exemplo, no Windows Store, usar isso como marketing, né, para levar o cliente à sua empresa. Se eu faço, por exemplo, uma aplicação contábil, eu posso ter uma contabilidade ali reduzida, com lançamentos limitados e disponibilizar isso para o usuário como uma forma de teste, e por aí vai. Né? Tem uma série de ideias aí que você pode ter e usar a Windows Store como uma plataforma de divulgação da sua empresa. É uma loja virtual, tem milhões de usuários, cada vez mais milhões e milhões de usuários, porque todo mundo que usa o Windows 10 fatalmente vai acabar indo para o Windows Store aí num futuro breve. Né? Você não vai mais baixar o executável, o utilitário lá do fabricante do utilitário. A ideia é que tudo seja direcionado para o Windows 10, para o Windows Store, num prazo num médio prazo, aí, digamos assim. Né? Bom, é importante mencionar, isso daqui ocorreu lá no evento do Build da Microsoft, que o RAD foi mencionado como o primeiro ambiente de desenvolvimento visual a suportar a migração fácil de aplicações existentes para a Windows Store. Então, isso foi mencionado pelo Kevin, que é um dos VPs de desenvolvimento Windows lá na Microsoft, reconhecendo o RAD, digamos, esse suporte inovador no RAD, uma das primeiras ferramentas visuais a suportar isso. Na verdade, a primeira a suportar isso para a migração das aplicações existentes de uma forma muito fácil, muito simples. Né?
Então, olhando agora para a parte técnica. Então, como é que a gente começa com isso, né? Primeiro, como é que a gente configura o ambiente? Bom, primeiro de tudo, quando você compila uma aplicação para o Windows tradicional, quer dizer, na verdade continua sendo uma aplicação Windows tradicional, mas quando você compila uma aplicação para rodar localmente ou para distribuir o seu executável, digamos assim, né? É, você não necessita de um SDK ou de qualquer outra coisa, porque na verdade a aplicação está ali olhando para as APIs do Windows, né? É mapeada diretamente para as APIs do Windows, você vai gerar um executável nativo do Windows, seja Windows 7, 8, Windows 10. Quando eu vou distribuir para a Windows Store ou distribuir utilizando o conceito do Apex, que é o empacotamento, né, de uma aplicação para o Windows 10, aí sim você precisa do SDK do Windows 10, porque esse SDK contém as ferramentas de empacotamento e de assinatura da aplicação para torná-la um pacote válido lá para o Windows Store ou mesmo para distribuição local, o chamado ad hoc, né, onde você copia o seu pacote. Então, fazendo um paralelo com o mundo Android, por exemplo, que talvez seja o mais próximo disso, que é onde você também não precisa comprar um certificado, etc. Né? Fazendo um paralelo com o mundo Android, é, o SDK permite o empacotamento, a assinatura da aplicação. No Android, você também pode copiar o APK diretamente para um device, o mesmo ocorre aqui no Windows, ou distribuí-lo pela Windows Store. Então, é basicamente a mesma metodologia. Então nós temos aqui a primeira passo aí é a configuração desse SDK. Quando você instala o RAD, as versões mais recentes, ele automaticamente, exceto se você desmarcar, ele automaticamente instala já esse SDK. Caso você não tenha instalado ou gostaria de certificar que está na última versão, nesse link você encontra o download do SDK. Tá? Então é só vir aqui, baixar o instalador e executar o instalador lá no seu Windows. Tá? E aí, seguindo o que está aqui na documentação, você configura esse novo SDK. Basicamente, vindo aqui para o Radeon, em Options, nós temos lá a página de configuração do SDK, dos SDKs, na verdade, onde tem Android, onde tem macOS, Red Hat, todos os SDKs que você utiliza. Você observa que aqui ó, eu tenho o Windows 10 64-bit e 32-bit, apontando as ferramentas de assinatura. Então, ó, veja, tem o criador do Apex, ferramenta de assinatura, criador de certificado, gerador da chave privada e chave pública. Então, o certificado também é gerado diretamente aqui por esse ferramental. Então, essa é a razão que você precisa adicionar aqui um SDK. Né? Basicamente, você vai fazer um add, vai escolher qual a plataforma e o SDK que você quer adicionar. Ele já, obviamente, tem que estar instalado e aí você adiciona, aponta para esse SDK, ele vai aparecer aqui para você. Então, isso é o que você precisa fazer para preparar inicialmente a ferramenta, o RAD, para suportar esse processo de distribuição, de geração de um Apex, na verdade. Né? O segundo passo é a criação de um certificado, o self-signed ou o autoassinado. O self-signed é um certificado criado localmente, né? A extensão dele é PFX, onde você vai utilizar, o qual será utilizado para a assinatura da sua aplicação, identificação da sua aplicação. Então, nessa documentação tem como criar esse certificado, mas basicamente, se você vier aqui nas propriedades da aplicação, depois a gente entra nos méritos desta aplicação em particular, né? Mas você tem aqui ó, no provisionamento a criação de um self-signed certificate. É aqui onde você vai criar esse cara. No caso aqui eu estou apontando para esse arquivo aqui, o qual obviamente eu já tenho criado. Então, se nós olharmos aqui para os documentos, ele está aqui, ó, um atualizado, criei recentemente para esse ano, porque ele expira, né? Ele tem uma data de expiração. Então, esse cara contém ali a identificação, quem você é, e-mail, empresa, né? E essa informação vai coincidir com essa que você vai preencher aqui, e aí nós vamos entender isso aqui na sequência. Então, através desse wizard que é carregado aqui, você cria o certificado. Tá? Não tem segredo, é um next, né? Next finish, você sai com um certificado criado. Tá certo? Bom, na sequência você vai preparar a sua aplicação para a distribuição, para o Apex. Então, essa aplicação, aí a gente vai entrar no mérito dela em instantes, mas basicamente o que nós temos aqui? Aqui
primeiro nas configurações da aplicação, ó, você vai determinar um ícone para a aplicação. Você pode alterar, né? Obviamente, o ícone default. Logos em 2 tamanhos, isso é o que vai aparecer lá na listagem da Windows Store e também durante a instalação da sua aplicação. Então, você vai criar um logo aí, utilizar uma imagem aqui qualquer encontrada na internet. Obviamente, você vai trabalhar nisso, né? Então, essa configuração da aplicação, né, é necessária, no mínimo, as 2 imagens para a geração de um Apex. Tá? Então, basicamente, preparar aqui essa configuração para a distribuição. Já na página de provisionamento, e aí nós vamos entrar agora no detalhe da aplicação, né? Na página de provisionamento, você vai apontar o certificado, o qual você vai utilizar para assinar. Se não tem nenhum aqui, você vai clicar aqui e vai criar. E então, essas informações aqui na identidade da aplicação. Bom, aí vem a pergunta de onde é que saiu esses caras aqui, né? De onde saíram essas informações que aqui estão. Então, vamos lá. A gente vai dividir isso em 2 etapas. Primeiro só uma visão geral do que é essa aplicação. Esse é um exemplo que foi criado por ocasião do desenvolvimento do treinamento de desenvolvimento Windows com VCL ainda lá atrás, né? Isso tem um certo tempo de vida, mas foi criado aí ainda como boiler de um treinamento de Win32. Né? Uma aplicação exemplo, ela ressalta aí alguns conceitos de organização da aplicação, um tipo de um MVC, digamos assim, não exatamente no senso estrito do MVC, mas com uma separação de controle, data module e interface visual. Então, se você vier aqui, por exemplo, na parte de usuários, ó, você tem um control, que é o cara responsável por instanciar as coisas, né? E as regras de negócio. Você tem um data module, que é quem fala ali faz as validações e fala com o banco de dados, e você tem um formulário, né? Esse form, ele não tem regras de negócio, é vazio porque tudo está, na verdade, provido ali pelo control e pelo data module. Então, essa separação, veja, é conceitual, né? É um exemplo conceitual. Mas o que essa aplicação faz, o foco não é aqui a arquitetura dela, né? Mas sim a distribuição. O que essa aplicação faz é criar aqui usuários, salas e permitir a organização de agendamento de salas para reuniões. Algo bastante simples. Ela utiliza um banco Interbase. Então a ideia, como isso vai para a loja virtual, é utilizar o IBLite, porque aí você roda isso no contexto da aplicação, né? Você não tem a instalação no servidor. Esse é um ponto importante, porque normalmente você vai me dizer, bom, eu vou submeter, por exemplo, um RP para o Windows Store, como é que eu faço com o banco de dados? Ele vai instalar o banco de dados, vai instalar, sei lá, o meu Interbase, o meu Oracle, o meu SQL Server automático? Não, obviamente que não. Por isso que são aplicações standalone. Por isso que talvez o ideal para o Windows Store é você ter uma aplicação demo, né? Uma aplicação ou eventualmente uma aplicação 3 camadas, né? E aí você provê um back-end onde essa aplicação vai se conectar. Então essa aplicação vai pré-configurada ali com IP, onde via um REST vai se conectar à sua infraestrutura e aí o cliente pode provar essa aplicação. Ou um banco embutido, como Interbase, ou IBLite ou SQLite, para que ela seja autossuficiente, ou seja, não demande instalação de um back-end, de um banco de dados, para não complicar as coisas. Então, nesse caso, IBLite, né? Então, o que nós temos aqui é uma conexão com o IBLite, usando o FireDAC. Essa aplicação ela foi convertida de DB Express para FireDAC, ela era DB Express originalmente. Aplicação exemplo que será usada aí só para submissão. Tá? Bom, voltando à questão aqui do provisionamento, e aí depois eu mostro alguns detalhes a mais aqui da aplicação. Voltando aqui ao provisionamento, essa informação que aqui está, então como é que funciona? Né? Uma vez que você prepare aqui o provisionamento, aí eu devo preparar a submissão da aplicação. Então, aqui no console para desenvolvedores da Microsoft, todos esses links estão aqui nesse PDF que estará junto com os exemplos, mas aqui no console para desenvolvedores da Microsoft, ó, você tem, vou navegar aqui para o dashboard, eu criei aqui uma conta, né, usando um e-mail aí qualquer,
E aí você inicia a submissão. Então você vai criar a aplicação que você vai submeter, você vai configurar essa aplicação. Tem aí uma série de configurações, é bastante parecido com o que acontece, por exemplo, com o Google Play ou até com a Apple Store, né? Então, esse cara aqui, ó, que está sendo submetido, eu tive aqui que informar questões de preço, como é que ela vai ser vendida, ou se ela vai ser free, né? Nesse caso aqui está configurado para free. Aqui está tudo read-only porque a submissão já se iniciou, né? Então eu teria que cancelar a submissão para poder editar isso aqui. Mas você tem aqui, ó, informações de preço, propriedades da aplicação, que tipo de hardware que ela roda, se existe alguma restrição de conteúdo. Aqui é onde você vai subir o pacote, a gente vai voltar nisso daqui. Aqui configurações de listagem na loja virtual e as suas opções de submissão, né? Então aqui em Packages é onde você submete o seu Apex que nós vamos gerar no RAD Studio, tá? Então aqui se eu entrar em Packages, deixa eu ver se ele vai deixar. Aqui, ó. Essa versão aqui é a que está submetida, a gente está aguardando a aprovação, né? Ver se ela vai ser aprovada corretamente, mas basicamente você vem aqui e arrasta seu Apex aqui, ó, e ele inicia, ele faz a validação. Se você cometeu erros, ele vai dizer quais são os erros que tem no seu pacote e aí você vai corrigindo até que você consegue submetê-lo, né? Mas aquela informação, uma vez que você provisiona a aplicação aqui, né? Porque para começar o processo aqui, você vem e cria a sua caixinha da sua aplicação aqui. Então, você diz, vou submeter uma aplicação com esse nome, ele vai exigir que você faça um nome único, etc. Quando você cria essa submissão, então ele vai te fornecer aqui a identidade da aplicação. Essa informação aqui, ó, tá vendo? É a informação que veio para cá. Então, uma vez determinada aqui a identidade da aplicação, você toma a informação que ele gera aqui para você e preenche aqui as informações para a submissão, a identidade da aplicação. Tá claro? Muito bem. Feito isso, não é? No momento do build, você vai gerar um Apex. Então, vamos primeiro detalhar algumas coisinhas aqui. Quando eu vou compilar a aplicação, nesse caso aqui a gente está focado em 32 bits, né? Quando eu marco aqui, seja 32 ou 64 bit, você tem aqui a opção de selecionar Application Store ou normal. Normal, o executável que você já conhece. Quando você seleciona Application Store, coloquei aqui em modo Release, ele vai então gerar um Apex, né? Para isso acontecer, todos aqueles passos já tem que estar devidamente configurados, desde o certificado, SDK e tudo mais. Feito isso, você tem aqui no Project Deployment o processinho para geração do Apex, tá? Então, ao clicar aqui no Deploy, o que vai acontecer é que ele vai fazer um build. Então, vamos aqui para o diretório da aplicação. Aqui, ó. Então, este é o nosso exemplo, tá? Esta pasta Meeting Organize aqui, considere que originalmente ela não vai existir. Inclusive, ela não vai existir no exemplo que vocês vão baixar, né? O source da aplicação está aqui. Então, eu configurei de maneira que ao compilar a aplicação, o executável é gerado aqui no raiz, né? Ele também tem um manifesto que a ideia vai gerar para você. Aqui eu tenho o banco de dados. Quando você faz aqui o build, quando você faz esse deploy aqui, o que vai acontecer é que ele vai gerar essa pasta, Meeting Organize, com o mesmo nome da aplicação, né, o nome do projeto. E nessa pasta você tem tudo empacotado, ou seja, esses são os arquivos e dependências do projeto. Veja que aqui nós temos o banco, o executável, a DLL do Interbase, né, do IBLite. Por que o IB2Go, por que esse cara está lá? Porque a gente adicionou aqui, ó, no Feature List. É muito parecido com distribuição para um mobile. Então aqui a gente veio e disse que eu preciso do IB2Go, que na verdade é o To-Go e o Lite ao mesmo tempo, dependendo da licença que você utilizar, né? Então nós configuramos para que ele levasse o banco de dados está adicionado aqui, ó, no projeto, por isso ele está aqui na lista, ele vai para o mesmo diretório do executável e todas as demais dependências da aplicação. Feito isso,
ele vai gerar essa caixinha, esse pacotinho aqui para você. Esse pacotinho tem tudo que a aplicação precisa para sobreviver. Tem o acesso ao Interbase, tem as informações aqui, tem a infraestrutura do IBLite, ou do ToGo, que é o Interbase local, né, sem instalação, Interbase embutido, inclusive com as informações de licença, né, e tudo mais. Aqui as imagens. Opa. Né? Mas o que interessa, na verdade, eu cliquei sem querer aqui, mas a gente já vai voltar para isso aqui. O que interessa, na verdade, está aqui no bin. Ó. Esse arquivo Apex, APPX, é a sua aplicação empacotada. Esse Apex é como um APK do Android. Esse Apex tem tudo aqui dentro. E ele é um instalador. Então lembra que lá no início eu comentei que nós podemos submeter para o Windows Store ou distribuir localmente. Se eu distribuir localmente, ó, a partir do Windows 10, basta o cara clicar, isso só funciona no Windows 10, ok? Clicar aqui nesse Apex, você tem um wizard de instalação. Ele vai instalar a sua aplicação bonitinho localmente aí para o seu usuário. Então você pode usar isso também para distribuir sua aplicação local. Já tem um wizard de instalação, ele registra, instala tudo bonitinho. Né? Essas aplicações instaladas no Windows 10, elas não vão para um folder tradicional. Elas vão para um folder que está lá oculto, embaixo do folder do Windows. Você consegue, como administrador da máquina, exibir esse folder, mas caso contrário, você não tem acesso. Então, o usuário final ele não tem acesso onde a aplicação é instalada. E ela é instalada sempre num folder único, de acordo com a versão da aplicação, de maneira que não interfira em outra aplicação. É o conceito do sandbox, exatamente o que acontece no mobile. Né? Você instala a aplicação, ela tem lá a sua independência. Quando você remove, ela remove todos os arquivos. Ela não tem comunicação com o mundo exterior. Tá certo? Então, esse wizard pode ser usado para disponibilizar a aplicação localmente. Né? Ou você vai tomar esse arquivo APPX, esse Apex, e vai submetê-lo aqui, né? Através do processo de submissão aqui da Windows Store. Então, você cria uma conta, né? Aí tem lá na documentação toda essa sequência, mas é criar uma conta e submeter. Esta aplicação exemplo, veja que ela está aqui ó, no processo de certificação. Então, nós estamos aguardando a aprovação dela e aí ela estará listada lá no Windows Store. Assim que isso acontecer, talvez eu faça um post no blog, né? Para complementar isso e mostrar a aplicação lá no Windows Store, porque ela não está até o momento autorizada nem listada, né? Mas está em submissão. Ela passou aqui pelo processo de avaliação, está em fase de certificação. Esse processo ele é manual, alguém vai executar a aplicação e testar. Por isso que durante o processo de submissão você tem que explicar basicamente como o cara faz para testar a aplicação, qual é o login, se tem login, como que ele ativa a aplicação uma vez para ele testar se ela funciona corretamente. Então, essa é a situação da aplicação nesse momento, tá? Certificação em progress, tá ok? Bom, voltando um pouquinho aqui para o projeto, né? O que acontece? Algumas técnicas que podem ajudar, né, você com esse processo, porque a submissão para a Application Store é, na verdade, de uma aplicação normal, né? Uma aplicação que roda também localmente, que pode executar localmente. Então, você vai observar, por exemplo, que em termos de conexão de banco de dados, ó, o que a gente tem aqui? Ó, no Before Connect da aplicação, isso é importante. Né? Eu estou incluindo ali na documentação alguns blogs que são de importante leitura para entender algumas diferenças entre a aplicação rodando local e a aplicação baixada pela Windows Store, porque existe todo um controle de segurança. O usuário não tem acesso ao administrador. A aplicação baixada do Windows Store é uma aplicação de nível de usuário normal. Não tem, então você não pode fazer certas coisas, não pode pôr arquivos em certas pastas, tem pastas onde esses arquivos podem ser distribuídos, por exemplo, nesse caso, o banco de dados. Então, essa aplicação, se eu executar local, ela vai rodar normalmente, tá? Se eu trocar aqui para normal, ó, estando com o Interbase ativo, e aí já vou explicar essa parada, ó, aqui tem um loginzinho. Tá? Aplicação com tema, tudo bonitinho, né? Usando aí os recursos modernos da ferramenta. Mas basicamente 3 formulários, um cadastro de usuários, de salas e um agendamento aqui de reunião. Né? Esse é o foco, não é o que a aplicação faz, e sim a submissão, mas uma aplicação Windows tradicional bem completinha, com digamos, toda a estrutura de uma aplicação Windows normal. Né? Um status bar, um menuzinho aqui fácil, todo padrãozinho do Windows. Tá certo?
Viram que ela roda aqui localmente. Por quê? Porque eu utilizei aqui normal, é um executável normal. Né? Quando você faz application store e então aqui o deploy, aí sim ela vai empacotar no Apex usando o seu certificado e todos os detalhes. Bem, observe que aqui ó, no Before Connect tem um tratamentozinho aqui. Como vocês viram, o banco de dados, o IB, né, o arquivo do banco de dados, ele está empacotado junto com a aplicação. Mas para executá-lo, né, eu estou colocando ele para utilizá-lo efetivamente, ele vai ser copiado para uma pasta acessível pelo usuário lá na aplicação final, quando ele baixar da Windows Store e instalar. Então, esse cara aqui, ó, ele está pegando esse Expand Environment Strings, ele está pegando o valor dessa variável de ambiente, é o local appdata. Esse local appdata é, na verdade, lá no usuário final, lá a configuração, o appdata dentro do usuário, dentro da sua pasta de usuário. Então, se nós vamos aqui no Windows, ó, Users, aí o seu usuário, aí nós temos aqui Application Data, local. Este local, e aí você pode até criar uma outra pasta aqui dentro, né? Mas aqui eu estou usando diretamente aqui, ó. Este local é o que será retornado, é o que será retornado aqui por essa variável de ambiente. Então, o que está acontecendo aqui, na verdade, é o seguinte. Se eu estou em modo debug, ou seja, digamos que você está testando a sua aplicação. Então, em modo debug, o que vai acontecer aqui é que ele vai ignorar essa configuração e vai utilizar basicamente o que já está configurado no Data Module. Por quê? Porque você está em tempo de desenvolvimento, então você vem aqui e configura, aponta para um banco local aqui de onde, o qual você está utilizando para desenvolver e utiliza o próprio Interbase Developer para fazer o desenvolvimento, não tem problema. Né? Você não precisa ficar configurando ou utilizar o IBLite no desenvolvimento, você vai usar o Interbase Developer normal. Mas, se eu não estou em modo de debug, ou seja, eu estou executando em modo release, ou compilando para Application Store, então o que vai valer é esse cara aqui, ó, quando eu não estou em modo debug. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar o banco de dados que foi dentro ali do pacote, eu estou copiando esse banco de dados lá para a pasta, o local appdata, ok? E nós vamos utilizar esse banco lá na pasta local update. Por quê? Porque se você tentar modificar os arquivos que estão aqui, na verdade, na pasta do usuário, né, perdão, no pacote da aplicação, esse banco de dados, onde ele é copiado por padrão na instalação da aplicação, ele não permite alterações. Então, é como se fosse read-only, você não pode gravar ali. Então, isso vai gerar um erro. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é copiar o banco de dados, caso ele não exista, lá para a pasta do usuário e aí utilizá-lo a partir de lá. Tá certo? O restante, a aplicação já tem ali as DLLs, as dependências para a carga do IBLite. Então, isso somente quando eu não estou em modo debug. Em modo debug, utilizo o banco local para que você possa testar a aplicação. Então, só uma dica de como configurar isso para ter a aplicação funcionando tanto localmente quanto quando você faz o deploy sem ter que ficar alterando código para isso. Né? Já fica previamente configurado. Então, essa é a aplicação que nós estamos distribuindo. Com essas funcionalidades que vocês viram aí, né? Ela está configurada. O resultado final aqui na verdade, a geração deste Apex. Esse cara é o que interessa, né? Que é o que vai lá para o Windows Store. Tá? E aí nós estamos então aguardando o processo de submissão, mas isso basicamente é o que você precisa fazer. Os pontos-chave são a criação, a instalação do SDK, a criação do certificado, né? A configuração aqui, obviamente, da sua aplicação, imagens, etc. O provisionamento, né? A criação do certificado, preenchimento dessa identidade em função do que você obteve aqui, né? de informação, no momento que você criou a sua submissão, ele vai gerar isso para você. Então, você pega esse cara aqui e preenche lá. Gera o Apex, fazendo um deploy. Então, com tudo isso configurado, Project Deployment, você vem aqui e gera um Apex. Feito isso, você tem o Apex para submissão e agora nós estamos aguardando aqui pela submissão.
Tá certo? Então esses são os passos, né? E o que é muito interessante, porque você consegue tornar a sua aplicação visível, né, a milhões de usuários. Se você vier aqui, como acontece no Apple Store, como acontece no Google Play, né? Se você vier para cá e ativar o Windows Store, isso está disponível o Windows 10 ou superior, né? Ou seja, todos os updates do Windows 10, com um problema de conexão aqui, mas enfim. Com esse cara aqui, você passa a ter uma bela visibilidade da sua aplicação. Vamos ver se a gente consegue agora. Aí. Uma bela visibilidade da sua aplicação para milhões de usuários. Então, se você conseguir fazer algo interessante, esse algo interessante vai aparecer aqui. Né? Você tem aqui os mesmos conceitos lá da App Store, do Google Play, os top apps, né? E etc. O lance é colocar a sua app aqui e dar visibilidade para ela. Tá ok? Então esse é o recado de hoje sobre modernização de aplicações. Esse suporte que é parte do RAD, né, do Delphi e do CBuilder, isso funciona tanto o FireMonkey quanto o VCL. Aqui eu tenho documentação a respeito disso, então onde nós estamos nos baseando aqui, tá? Toda essa documentação é o mínimo necessário para você começar, e alguns blogs que eu recomendo a leitura, em especial esses dois aqui do MSDN, tem alguns detalhes interessantes de como isso funciona aqui na prática, né, por baixo dos panos, como ele quis dizer aqui, e, por exemplo, essa questão da manipulação de arquivos, onde você pode gravar arquivos, onde não pode, é bem interessante também, vale a pena a leitura. Tá ok? Gostaria de agradecer a presença de todos. Vocês podem me encontrar Twitter, Fernando Risato, ou Fernando Risato, embarcadeiro.com, e por favor siga-nos, Delphi Brasil, Embarcadeiro BR no Facebook. Muito obrigado a todos. Vamos agora para uma sessão de perguntas ao vivo, perguntas e respostas ao vivo, e até o próximo Delphi Academy.